Eu quero falar um pouco sobre o comunismo e principalmente no Brasil, que aparentemente é um país capitalista, mas que reflete uma realidade comunista, porque na verdade o que é o comunismo? O comunismo, o comunismo é um grupo de bandidos pequenos que se unem para explorar toda uma população, escravizar todo um povo, em nome de estar se fazendo benefício para todos. Eu não diria que todos esses grandes homens sejam bandidos, mas quando a riqueza é acumulada na mão de poucos, quer dizer que a injustiça de alguma forma está sendo feita, e talvez com o aparelhamento do Estado, das suas instituições. E quando poucas pessoas são ricas e uma população inteira é pobre, isso já é a demonstração de que o comunismo já foi implantado com outro nome, o capitalismo moderno. Você quer ver um exemplo de como funciona a mente do comunista, que na verdade é um capitalista safado? Ele diz para todo mundo que você não compensa ter um carro mais, que no futuro ninguém vai ter carro, todo mundo vai alugar. Sabe por quê? O carro que poderia estar no seu nome vai estar no nome do comunista que vai te alugar o carro. E ele diz também que é mais barato você pagar um aluguel. Ele pode ter tudo, mas você não. Você tem que ficar usando simplesmente porque a sua estada na terra não é perene, não é eterna. Então, independente de você deixar geração, herdeiros, você não precisa deixar herdeiros. Você não precisa ter nada. É só alugar um carro, é só alugar uma casa e está tudo resolvido. Mas para eles compensam comprar o carro para poder te alugar. Você está entendendo onde vai a mente do safado? Ele na verdade ele não é safado, ele é esperto. Trouxa é você que aprende a pensar que não ter nada é lucro, é bom, é gratificante. Sabe que a classe média brasileira ela consegue pagar R$ 100 em um litro de gasolina para que não veja, para não poder ver pobre na rua, andando de carro e tendo as coisas? Você nunca percebeu que esse governo, eu digo que é do Guedes e não é do Bolsonaro, porque ele já disse que não governa, que ele não manda nada, que ele não é homem, que ele não vale bosta nenhuma. Falou isso várias vezes, que ele não manda nada, que ele não governa e que ele não é ninguém. Mas agora ele está correndo atrás de uma máscara para cobrir a outra máscara, que é a da mentira. Já percebeu que esses caras aí do poder, da moralidade, de Deus, da pátria e da família, destroem a economia? Você prefere confiar nesses merdas porque não há outros a quem confiar? Outros têm a imoralidade. Fica muito caro manter uns vermes como esse Bolsonaro e a turma dele no poder. Quando eles olham para o trabalhador, no final de um ano, dá R$ 10 de aumento, R$ 30 de aumento em um salário mínimo. Gastam milhões nos seus cartões corporativos, que fariam com que todos os outros presidentes corassem as suas caras. Você já reparou quanto que eles gastam no cartão corporativo, que faria com que todos os demais presidentes antecessores corassem as suas caras sujas de vergonha de explorar o brasileiro? Mas a classe média prefere apostar num governo que lesa o trabalhador, que desemprega, que vende o país. Sabe por quê? Porque eles preferem que tudo esteja nas mãos dos estrangeiros e nada na mão do brasileiro. Que o pobre comer para a classe média brasileira já é muito.
Você sabe que a classe média brasileira, essas patroas que mandam nas domésticas, que as humilha o tempo todo, e as domésticas idolatram elas e querem ser iguais? Sabia que essa classe média não tem misericórdia? Sabia que esse pessoal aí tem ódio de pobre e quer ver o pobre se lascando, passando fome? Pois é, Bolsonaro representa essa turma aí, mas em nome da família, da moralidade, eles cometem atos imorais de vender o país todo, de colocar a gasolina a um preço como se a gasolina fosse algo que tivesse em falta no mercado, contrariando a lei da oferta e da procura, porque há petróleo demais nesse Brasil para uma gasolina tão cara. Portanto, nós veremos esse presidente usando máscaras, defendendo a vacina, e você vai acreditar nesse palhaço como se ele fosse um herói. Mas esse cara é um vilão. É um vilão que representa o ódio do rico contra o pobre, a exploração, a negação da verdade, em nome de uma moralidade que nunca vai existir nesse Brasil. Sai caro defender os princípios morais quando todos os pobres são covardemente explorados e tendo as suas gerações futuras ameaçadas pela fome, pela ganância desses desgraçados que governam em nome de Deus que não existe para eles, porque se existissem, eles fariam a misericórdia, que é melhorar a vida das pessoas. E afinal o governo não paga salário para ninguém. Por que ele está tão preocupado em não aumentar o salário da forma como manda a lei? Esse é o verdadeiro comunista, aquele que torna todos pobres. Então vocês podem acompanhar a implementação do comunismo no Brasil através de pessoas bem-sucedidas, de empresários ricos, com uma fachada de usar pessoas sem terra e usar símbolos de partidos de esquerda, mas os verdadeiros comunistas do Brasil, eles estão no empresariado brasileiro, no sistema financeiro, que faz de nós todos um espólio. E se for olhar os índices de pobreza do brasileiro, independente da pandemia, vem decrescendo, a miséria vem aumentando, a riqueza vem diminuindo e as pessoas são obrigadas a conviver cada dia mais com menos. Isso é comunismo. Isso é comunismo, isso é explorar o trabalhador, acabar com a carteira de trabalho, acabar com o Ministério de Trabalho, destruir instituições, institutos que protegem e regulamentam o trabalho, deixar de investir na saúde, na educação, criar situações para não socorrer as pessoas durante a pandemia, um Estado rico, poderoso, que era a sexta economia do mundo, que paga trilhões e trilhões para os bancos, mas se recusam a fornecer o auxílio emergencial durante a pandemia. Um governo onde o presidente chega e fala que não apita nada, e onde os governadores e prefeitos proíbem as pessoas de trabalhar, mas não diminuem a taxa de seus impostos, das suas cobranças. Um governo onde as pessoas estão sendo subjugadas. E isso é muito triste, isso é muito revoltante, porque as pessoas, quando elas tiverem fome,
ao invés de protestar em frente às prefeituras e às casas de governo, essas pessoas deverão se dirigir famintas para as casas dos governadores, para as casas dos prefeitos, vereadores e juízes que obrigam as pessoas a usarem máscaras nas ruas, que obrigam a fechar os comércios, mas que permitem os ônibus andarem lotados e misturar doentes da Covid com outros enfermos. E eu te pergunto se a Covid é tão violenta assim para poder contaminar as pessoas, o grau de contaminação é tão grande. Por que eles misturam os doentes com os demais nos hospitais? Por que não se criaram os hospitais de campanha para dar um tratamento especial às pessoas com essa enfermidade para não contaminar o resto dos doentes dos hospitais? E por que a trama da máscara, você sabe o que é trama da máscara? É a forma como a máscara é feita, ali há buracos em relação ao tamanho do vírus. E aquela trama da máscara, do tecido, não é suficiente para conter o vírus, mas você é obrigado a usar e você é obrigado a manter o distanciamento social. Sabe por quê? Eles estão implementando um novo comportamento na sociedade. E se essa pandemia permanecer por muito tempo ainda, a população empobrecida, com fome, deve ir na casa dos prefeitos que fecharam as cidades e os proibiram de trabalhar e ganhar o seu pão com dignidade. Eu quero dizer uma palavra às forças de segurança que vai chegar o momento, senhores policiais, em que os senhores abrirão os olhos e entenderão que essas autoridades aí não representam o povo e que os senhores deverão se posicionar a favor do povo brasileiro. O general Mioto, numa palavra, ele disse: jovens, esse não será o país que vocês receberão. Não fujam do país. Um país tem suas forças armadas. E quando não tem suas forças armadas, se aluga forças armadas de outro país. Portanto, senhores policiais, se posicionem do lado do povo quando a hora chegar. A fome, se essa pandemia não acabar e o povo continuar sendo proibido de trabalhar, se posicione do lado do povo brasileiro, ou o povo brasileiro terá de contratar forças policiais estrangeiras para defender a si próprios. É isso que deixou o recado do general Mioto. Eu acredito no exército brasileiro. Não falem com o povo brasileiro.